Nessa questão 37 de casa, do seu capítulo de campo elétrico, o camarada pede que você faça o gráfico da intensidade do campo elétrico em função do inverso da distância até a carga-fonte, né? Num campo elétrico coulombiano. Ora, professor, eu sei fazer o gráfico quando aqui é o campo elétrico em função da distância, mas agora ele quer que seja em função de 1 sobre D. Como é que eu faço isso? Facílimo, faça o seguinte, vamos fazer uma mudança de variável. Esse 1 sobre D eu vou chamar de x. Pois faça isso aí, professor. Pronto, ó. Onde tem 1 sobre D, eu vou chamar de x. Tá, e se você fizer isso, o que vai acontecer? Então onde tem D, eu vou ter que trocar pelo que, Renato? Onde tem D, eu vou ter que trocar por 1 sobre x. Pois façamos isso daqui, olha, na função original, troque D por 1 sobre x. Fazendo essa substituição, olha o que você vai encontrar. Kq(x ao quadrado), olha, onde isso daqui é uma constante. E aí você obteve uma função do segundo grau. Então, se isso daqui, professor, é uma função do segundo grau na variável x, eu e você sabemos que o gráfico dessa função vai ser semelhante a um gráfico que você já está super acostumado, olha. Y é igual a x ao quadrado. Ah, Renato, é uma parábola. Perfeitamente. Então ele queria o gráfico do campo elétrico em função de 1 sobre D. Esse 1 sobre D você chamou de x. Então agora ele quer o gráfico do campo elétrico em função de x. Só que o campo elétrico em função de x é uma função do segundo grau, é uma parábola. Por isso que o gráfico vai ter que ficar como, hein, professor? Por isso que o gráfico vai ter que ficar uma parábola, né? Ah, rapaz, entendi. Mas, professor, eu estava pensando o seguinte, e se ele não quisesse isso? Se ele quisesse o gráfico do campo elétrico em função de 1 sobre D ao quadrado, aí como é que ficaria então essa resolução? Veja como é que vai ficar. Você simplesmente teria que fazer agora o seguinte, olha. Esse 1 sobre D ao quadrado é que eu vou chamar de x. Portanto, ó, se 1 sobre D ao quadrado é x, professor, então onde tem D ao quadrado eu tenho que trocar por 1 sobre x. Professor, substitui bem aqui assim, olha. Onde tem D ao quadrado, coloca 1 sobre x, como é que vai ficar? Então veja, quando eu faço a substituição, olha, veja só que maravilha, você encontrou então uma função do primeiro grau na variável x. Então veja só, você queria o gráfico do campo elétrico em função de 1 sobre D ao quadrado. Só que esse 1 sobre D ao quadrado você chamou de x, então agora você quer o gráfico do campo elétrico em função de x. Tá, mas com essa mudança de variável, onde tem D ao quadrado, eu tenho que trocar por 1 sobre x. Onde tem D ao quadrado, substituir por 1 sobre x, ó, e nós obtivemos uma função linear, uma função do primeiro grau. Ou seja, esse gráfico aqui, olha, você está muito acostumado, porque na aula de matemática o professor faz esse gráfico para você. Renato, quanto é que é o gráfico da função y é igual a x? Ou então y é igual a 3x. Todos nós sabemos que esse gráfico, professor, vai ser uma reta, né? Olha, Por isso que agora esse campo elétrico, Renato Brito, em função desse x, né? Que é o tal do 1 sobre D ao quadrado, o gráfico então seria linear. Então ele seria uma reta. Beleza? Ou seja, essa questão é simplesmente um artifíciozinho matemático, né? Uma mudança de variável. É só um truquezinho bem tranquilo, beleza? Se você precisar de ajuda aí no seu dever de casa, conta comigo. Renato Brito está aqui para te ajudar a garantir essa vaga esse ano, beleza? Até a próxima aí, Moi. Uhul!